Fala galera, cá estou eu para falar do primeiro dos 32 times da NFL nessa temporada, né? Mas como que eu falarei? Óbvio que eu falarei de como esses times jogarão durante esta temporada. Bom, basicamente, né, o primeiro time que eu escolhi é o Chargers porque eu me sinto muito confortável para falar como esse Chargers vai jogar, exatamente porque basicamente ele junta as duas coisas que eu falo nesse site, né? Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter. Por que eu digo isso? Porque o novo head coach é o Jim Harbaugh, ele que era o head coach de Michigan, e para quem não sabe, eu também falo sobre o college, né? Então, eu assisti o Michigan durante esses últimos anos até cansar. E, bom, o time de Michigan vai jogar na NFL. Não necessariamente o time de Michigan por inteiro. Mas a gente vai ver um time bem parecido com o que era jogado, né, no college, né, a equipe de Michigan. E começando por esse ataque que vai ser comandado pelo Greg Roman, tem o dedo do nosso querido Jim Harbaugh. E por que eu tô dizendo isso? Primeiro, se você tá esperando que o nosso querido Justin Herbert ele passe a bola 30 vezes no jogo, 40, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Nosso querido Justin Herbert ele vai ter menos snaps passando a bola, mas em compensação isso vai ajudar muito ele durante a temporada. Por que eu estou dizendo isso? Bom, quando a gente começa a olhar essa linha ofensiva ela é boa. É uma linha ofensiva que vai dar uma proteção muito boa para ele, mas principalmente porque ela é boa no jogo terrestre também. E ainda tem a edição de dois tight ends que, cara, são tight ends muito bons em bloqueios, que é o Hayden Hurst e o Will Disley. Eles são tight ends ótimos pro jogo terrestre. São tight ends que encaixam, jogaram em times que corriam muito com a bola, e são tight ends que encaixam nesse sistema, tá? Outro fator interessante é a utilização de fullback nesse primeiro, vamos dizer assim, nesse início de training camp, né? Nesses primeiros contatos que a gente tá vendo desse time em coletivo de 11 contra 11, 7 contra 7, mas principalmente 11 contra 11. A gente tá vendo até jogador de linha ofensiva, o McFadden, jogando de fullback, treinando de fullback, correndo com a bola, tá? Então a gente pode ver isso acontecer. Detalhe, isso acontecia bastante no college, não necessariamente no time de Michigan, mas no college, em termos gerais, muitos times que corriam bastante com a bola utilizam de fullbacks, que são jogadores de linha ofensiva, tá? Então, beleza. Interessante a gente observar isso também. Outro fator interessante sobre esse ataque. Existe uma disputa entre o nosso querido Joshua Palmer, que já estava na equipe, o DJ Chark, que foi contratado nessa temporada, e o Quinton Johnston, que também é um wide receiver que está desde a última temporada na equipe, foi draftado, né, escolha de primeira rodada, não jogou tão bem, para 2 vagas. Cara, é certo que o McConkey seja o slot desse time, porque ele vem treinando muito bem, ele vem chamando atenção nos treinos, e assim, o Harbaugh conhece ele do college, tá? Então é escolha já garantida para ser starter no dia 1. Então a posição dos 2 wideouts tá em aberto. Isso porque às vezes esse time pode jogar com 4 recebedores, 4 wide receivers, mas não levo fé que isso vai acontecer exatamente pelo sistema. E aí, bom, vem o ponto crucial desse ataque. O comitê de running backs. O time de Michigan jogava com o comitê de running backs. O time de Michigan tinha, no mínimo, 3 running backs jogando por jogo. Às vezes 4, tá? A final nacional, o terceiro running back se destacou. Foi o cara que fez os 2 TDs, que começou aquela série, né? A série da vitória, basicamente foi com o terceiro running back. Então a gente pode ver isso se repetir. Não necessariamente uma série de vitórias por conta disso, mas um trio de running backs se destacaram nesse time do Chargers, tá? De Los Angeles. Eu ia falar de Los Angeles, do Chargers, e isso vem muito do que eu vou dizer agora. Basicamente, a gente tem o Gus Edwards como running back número 1, o nosso querido Isaiah Spiller disputando vaga com o nosso querido J.K. Dobbins, tá? Quase que não sai. O nosso querido J.K. Dobbins, que, bom, por enquanto
o Spiller está sendo o running back número 3, tá? Por enquanto. E aí, dito isso tudo, esse ataque ele vai ser bem, eu não gosto muito dessa palavra, mas bem dinâmico em relação a isso. A gente vai ver muito jogo terrestre, a gente vai ver muito utilização de formação pesada, e isso vai ajudar o nosso querido Justin Herbert, tá? É interessante. Sobre a defesa, aí vem um lado que eu gosto de falar. Eu já passei 5 minutos aqui falando só sobre ataque, vou passar mais um tempinho falando sobre a defesa. Cara, a defesa é comandada pelo Jesse Minter, que assim, era o coordenador defensivo de Michigan. É um cara que... Pô, a defesa dele é uma maravilha de se assistir jogar, tá? Você vai gostar. Quem gosta de defesas vai gostar. Quem gosta de ataque vai ficar um pouco incomodado com essa defesa, porque é uma defesa física, é uma defesa agressiva. Ela joga muito em cover 1 e muito cover 3. Ou seja, vai ter um safety no fundo do campo. Os corners ou vão jogar em marcação individual ou vão cobrir o fundo do campo também, tá? E detalhe, press, contato, e isso ajuda muito a dupla de corners. Tanto o Fulton quanto o Asante Samuel, que são corners muito físicos, são corners que gostam muito de contato. Sobre a linha defensiva, eu não tenho muito o que dizer, vai se jogar naquele mesmo sistema. Detalhe, é um sistema que varia entre 3-4, quando tem 4 linebackers, e 4-2-5 quando tira um dos linebackers e coloca o níquel. Então esse sistema ele vai variando e a gente vai perceber isso bastante, tá? Até por conta das contratações que esse time tem, né? Até por conta das peças que o time já tinha. E cara, olho no Denzel Perryman. Vai ser o linebacker principal desse time. Vai ser o parador de corridas, tá? Outro fator interessante que vai mudar bastante coisa aí é onde o Derwin James vai jogar. Normalmente a gente vê o Derwin James jogando no fundo do campo. Claramente ele vai jogar próximo do box. Ele vai ser utilizado em blitz, vai cobrir zonas curtas. Então, olho nisso. Claro, não vai ser sempre. Por que eu estou dizendo não vai ser sempre? Porque esse time também, ele costuma fazer uma coisa que já acontecia com o Brandon Stanley e vai voltar a acontecer nessa temporada. Porque o time de Michigan jogava assim. Uma defesa onde você não sabe se o free safety uma hora ele vai cobrir o fundo do campo ou se ele vai cobrir as zonas curtas. Assim como o strong safety. E você tem 2 safeties que fazem isso, tá? Você tem 2 safeties que conseguem fazer isso. Não só o Derwin James, mas o Alohi Gilman, né? É o outro safety, é o free safety. Ele pode fazer esse papel também, né? Mas, cara, basicamente, a gente vai ver o Derwin James cobrindo zonas curtas, marcando individual em tight ends, tá? Então olho nisso, porque é uma mudança clara que vai acontecer nessa defesa do que a gente costumava ver. Então assim, o time do Chargers vai ser basicamente isso. Vai ser um time que vai jogar de uma maneira nova. A gente vai ver um ataque novo, a gente vai ver uma defesa nova, mais agressiva do que a gente via. E eu creio que esse time vai ter uma evolução muito boa em relação ao que foi nos últimos anos, tá? Olho no Chargers e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e até uma próxima. Valeu!